Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos recebendo aqui virtualmente o vereador José Roberto Segala, do DEM, para falar um pouquinho com a gente em mais um programa Fala Câmara Entrevista. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. André, é sempre um prazer e eu insisto em dizer, é uma obrigação que os vereadores têm de, vez e outra, estarem aqui utilizando a TV Câmara para prestar satisfações aos munícipes a respeito do mandato, do que é que cada um de nós está fazendo. Então, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Vereador, para a gente começar esse bate-papo, é importante lembrar que o vereador Segala foi reeleito agora para mais 4 anos aqui na Câmara Municipal de Bauru. Então, eu gostaria de que o senhor começasse dizendo, né, dessa reeleição, como é que o senhor enxerga esse momento, totalmente diferente, né? O senhor ainda pegou o ano passado como presidente da Câmara, também como vereador, viveu a pandemia já dentro da Câmara, mas é um momento totalmente diferente do que a gente vinha acostumado, né? Quais são as perspectivas do vereador José Roberto Segala para os próximos meses? André, eu começo dizendo a você que confesso que o que me motivou a candidatar-me mais uma vez era acreditar na possibilidade de uma renovação da Câmara Municipal propositiva, não é? Que entrassem vereadores que pudessem, de fato e verdadeiramente, acrescer nessa campanha que nós estamos fazendo para resgatar o verdadeiro lugar de Bauru. Bauru está há mais de 25, 30 anos atrasado na história, né? A nossa evolução parou lá atrás. Nós tivemos uma sequência de governos incompetentes e, evidentemente, ficamos para trás de muitas cidades que anteriormente estavam abaixo de Bauru em matéria de desenvolvimento. Não deu ainda para sentir, André, essa pandemia, essa situação de trabalharmos à distância, não deu ainda para conhecer os novos companheiros de Câmara, né? Para azar dos azares, perdemos ainda uma das principais bandeiras que nós tínhamos nesse sentido de trabalhar para resgatar o verdadeiro lugar de Bauru, que era a vereadora Thelma Gobi, que somava com a gente, que tinha as mesmas ideias, era propositiva, tinha muita vontade de trabalhar pela vereança. Infelizmente, já ficamos desfalcados da doutora e não foi possível, como eu disse ainda, sentir como os demais vão poder participar disso, né? Já está dando para perceber também que vai haver um conflito ideológico lá na Câmara, o que, por um lado, é bom, se politicamente a gente analisar assim, por outro lado, divide a Câmara e nem sempre vai ser possível encontrar um grupo coeso para aprovar determinados projetos, nem para um lado e nem para o outro, né? Isso não me parece que seja nem um pouco bom. Mas, enfim, é assim que as coisas vão acontecer. Tá certo, vereador. Agora, com relação ao executivo, também houve uma grande mudança, né? Bauru, que vinha sendo comandado aí por prefeitos nas últimas décadas, agora é comandado por uma mulher, uma prefeita que venceu a última eleição. Qual que é a sua relação com o executivo? O que o senhor espera dessa nova formação executiva aqui em Bauru, vereador? Eu estou surpreso, por enquanto, positivamente, André. Não é segredo que eu apoiei, o meu partido, inclusive, tinha ele como candidato, né, o doutor Raul. Mas, a partir do momento em que a Suelen foi eleita, a nossa obrigação é trabalhar por Bauru. E aquilo que ela propuser que for bom para Bauru, deve encontrar o nosso apoio. Eu não tenho, nunca fiz e nunca farei uma oposição burra, né? Uma oposição pela oposição. Jamais farei alguma coisa nesse sentido. Se eu discordar de algum posicionamento, vou deixar isso muito claro, mas também, se eu concordar, eu vou somar e vou ajudar a contribuir. Eu estou falando positivamente porque uma das coisas que eu mais insisti com o ex-prefeito Gazeta
é para que ele não ficasse tão dependente do governador do estado, que ele não ficasse amarrado. Eu até usei essa expressão na Câmara. Eu falei, o governador é um poita, ele vai parar você aí na sua administração. Então, tenha a coragem de pensar em Bauru, de trabalhar por Bauru, independente daquilo que o governador, né, era o partido dele, ele tinha entrado para o partido do governador, creio eu que imaginando que fosse facilitar uma eventual reeleição, e ele ficou totalmente dependente, submisso ao governador. Nesse sentido, eu só posso elogiar a Suelen. A Suelen está mostrando uma independência e está se posicionando pró-Bauru. Ela é a prefeita de Bauru e isso ela está demonstrando que ela está buscando o interesse de Bauru. Nesse sentido, como eu disse, eu a apoio. Ok, vereador. Agora... Evidentemente, outras coisas... Pois não. Pois não, vereador, pode continuar, desculpa. Eu quis dizer, tem outras coisas que ainda não apareceram positivamente, né? A escolha do secretariado, por exemplo, me preocupa um pouco. Eu acho que tem algumas pessoas ali que vão ter dificuldade de realizar o seu serviço. Né? Ela trouxe pessoas de fora de Bauru para determinados cargos, por exemplo, que exigem um jogo de cintura e um conhecimento do funcionamento de Bauru que talvez essas pessoas não tenham. Também é cedo para avaliar, porque foi muito pouco tempo até agora, mas isso já me preocupou um pouco. Eu esperava um secretariado realmente mais técnico e com gente aqui de Bauru que estivesse disposta a ajudar a gente nesse trabalho de recuperar a posição de Bauru. Vamos acreditar que ela tenha feito as escolhas mais adequadas não é? E uma das coisas, por exemplo, que eu sempre critiquei, vou criticar a vida toda, é essa escolha de cargos políticos, né? De dar determinadas posições para pessoas em troca de apoio. Eu contesto isso, né? Veementemente. Jamais pedi a nenhum prefeito nenhuma indicação, nenhuma colocação de pessoa qualquer em qualquer tipo de cargo. Também não me recuso a dar sugestões se for solicitado, mas tenho preocupações com esse troca-troca de favores que pode acontecer. Ouvi falar que, em alguns casos, isso já está acontecendo. Eu espero que não prossiga. Ok, vereador, agora mudando um pouquinho o foco aqui, falando mais no macro de Bauru, como é que o senhor avalia esse momento da economia e da saúde do município, né? A gente sabe que não é uma exclusividade do município de Bauru, mas como é que o senhor enxerga que o município está lidando com tudo isso? A questão da chegada das vacinas muito lenta, ainda não atingindo toda a população, aliás, atingindo pequena parte da população, e em contrapartida a economia também minguando com os fechamentos constantes do comércio. Como é que o senhor avalia toda essa situação nesse momento, vereador? Avalio de uma forma muito simples, André. A questão das vacinas não depende de nós. Evidentemente, nós não podemos ainda comprar vacina, então sempre estamos na dependência da quantidade de vacina que enviam para nós. Eu quero crer que deva ter um critério técnico que determine como será feita essa distribuição aos municípios, não é? Não sei se nós estamos sendo preteridos nisso, por exemplo, mas acredito que talvez não. Então, temos que seguir o ritmo da distribuição das vacinas. Por outro lado, André, eu entendo o seguinte, que é perfeitamente possível conciliar uma abertura responsável, uma abertura muito criteriosa do comércio de um modo geral, porque Bauru é extremamente dependente do comércio. Bauru tem poucas indústrias e depende muito da área de serviço, de prestação de serviços, do comércio de um modo geral. Eu entendo que é perfeitamente possível, com cuidados, seguindo rigorosos protocolos, permitir que o comércio funcione. Por outro lado, eu acho que a prefeitura deveria mirar todas as suas armas para as aglomerações, todas as suas armas. Ou seja, a fiscalização deveria ser extremamente rigorosa, não em cima do comércio que não
estaria aglomerando se atuar responsavelmente. E as próprias entidades do comércio podem contribuir para fiscalizar isso. Mas as aglomerações, de um modo geral, ocorrendo em meios de transporte, ocorrendo em festas clandestinas, ocorrendo em algum tipo de atividade que possa acontecer. Houve comentários, por exemplo, de que algumas igrejas não estavam respeitando essa situação, até mesmo a igreja da própria prefeita foi mencionada nesse sentido. Então, nesse campo, é que eu entendo que a gente deveria ser extremamente rigoroso, né? A campanha para estimular o uso da máscara, o uso do álcool gel o tempo todo, ela tem que ser intensificada. E nós estamos mais preocupados em fiscalizar se o comércio não está, de fato, abrindo nada, do que em cuidar desses aspectos. Então, esse é um detalhe que eu acho importante. Caso contrário, Bauru vai ficar extremamente em dificuldade com o seu futuro, porque o fechamento de muitas empresas não vai ser recuperado. As pessoas não fecham a empresa simplesmente porque querem fechar, fecham a empresa porque não tem mais recurso. Se não tem mais recurso, não vão conseguir abrir a empresa a hora que a empresa puder voltar a funcionar. Então, é um receio muito grande que eu tenho, né? Há muitos imóveis fechados comerciais na cidade e isso é difícil de recuperar, perfeito? Então, é nesse sentido que eu gostaria que o foco fosse modificado. Vereador, para a gente caminhar aqui para o final da entrevista, entrando mais no trabalho que o senhor realiza dia a dia, aí, acompanhando sua rede social, eu vi que no começo do mês o senhor cobrou a zeladoria do município, né? Também temos a questão da dengue, a gente não pode esquecer esse momento. Como é que o senhor avalia? A cidade está bem cuidada nesse momento, na sua avaliação? Não está, mas também é preciso reconhecer que há dificuldades para fazer com que ela funcione bem agora, né? Nós temos um quadro de funcionários, por exemplo, que é um quadro muito antigo, de muita gente idosa. Eu fiz esse levantamento há alguns anos e a Secretaria de Obras, por exemplo, tinha um percentual de trabalhadores acima dos 45, 50 anos de idade que era muito alta em relação a outra parte de jovens, né? Então, esse pessoal, quando você começa a colocar em home office, o que adianta você colocar um pedreiro em home office, né? Não tem jeito. Uma pessoa que corta mato nas ruas, por exemplo, não tem jeito. Evidentemente, fica difícil de manter essa situação. Eu penso, entretanto, que é possível começar a tentar resolver esse problema com criatividade. Criatividade é a palavra-chave. Mas, para isso, tem que ter disposição, acima de tudo, e planejamento. Por exemplo, tem muitas praças de Bauru que ficam em áreas nobres da cidade. Se elas ficam em áreas nobres, a dedução que se faz, por óbvio, é que o entorno dela é constituído por pessoas de maior potencial aquisitivo, pessoas com a faixa social mais elevada. Se essas pessoas fossem procuradas, não esperar, não simplesmente fazer um convite pela rádio, mas se essas pessoas fossem procuradas por funcionários da prefeitura e convidadas a colaborar para que elas mantivessem aquelas praças ali em melhores condições, sobraria um número menor de praças para que a própria prefeitura cuidasse. Então, é preciso ter criatividade. Mas não adianta ficar apelando, tem que conversar, tem que fazer reunião e convencer as pessoas a colaborarem, a contribuírem. Muito munícipe fala assim, mas eu já pago o IPTU, eu já pago os impostos, é para a prefeitura fazer. Sim, mas não tem condição de fazer. Então, enquanto você não colaborar, você vai conviver com um matagal enorme na frente da sua casa, criando todo tipo de problema, com coisas peçonhentas, com pessoas que podem se esconder para atacar ali as residências. Nós teríamos que enxergar isso teria que ser mostrado para os munícipes, né? Então, eu acredito que essa parte da zeladoria, né, mesmo buracos de rua, por exemplo, muitas vezes você está vendo obras na mesma quadra de onde está o buraco, né? De repente, um carrinho de concreto ali tamparia o buraco, pede colaboração das empresas, onde tiver buraco que você estiver construindo,
põe emergencialmente lá uma camada de concreto, lá pelo menos estabiliza o buraco até que se possa fazer um recap naquela via ou alguma coisa desse tipo. Mas é preciso criatividade para poder conversar com os empresários do setor, né? E isso tudo eu não sei se tem gente competente para fazer, não é? Eu dei aula há 35 anos na faculdade de engenharia, exatamente mostrando isso, como que, através de planejamento e de organização, você consegue realizar as coisas no ambiente industrial. Pode fazer a mesma coisa no ambiente municipal, é perfeitamente possível, mas tem que começar pela criatividade de buscar essas soluções. Tá certo, vereador José Roberto Segala, muito obrigado pela sua participação, sua presença com a gente aqui na TV Câmara mais uma vez, e fique André, à vontade sempre que precisar. Eu preciso de mais um minuto só para dizer a você que eu me apresentei à prefeita, fui à prefeitura, me apresentei a ela, falei para ela o quanto eu posso eventualmente colaborar com a cidade e adiantei para ela que algumas coisas podem ser feitas em Bauru sem gasto expressivo de dinheiro e começar a modificar a cara da cidade, dar um ânimo novo para nós. Uma dessas coisas é um projeto que eu apresentei na Câmara, levei ao prefeito Agostinho, depois levei ao prefeito Gazeta, e eles não acolheram, que seria construir uma bateria de bandeiras na Avenida Nações Unidas, ali no Canteiro Central, na altura de onde fica aquela churrascaria porteira do Rio Grande, bem na entrada da cidade, porque se aquilo chama Avenida Nações Unidas, a imagem característica das Nações Unidas é aquela bateria de bandeiras dos países que são adesivos às Nações Unidas. Nós não precisaríamos colocar 195 bandeiras, bastaríamos colocar 30, 35 das colônias que tem em Bauru. E cada colônia bancaria a sua bandeira. Cada colônia faria o seu pedestal e ergueria a sua bandeira ali. Então, é um convite que se faria para a colônia espanhola, para a colônia síria, para a colônia libanesa, para a colônia italiana, e assim por diante. Né? Nós convidaríamos todas essas colônias que têm representantes em Bauru a que eles fizessem isso. E nós daríamos uma entrada bastante diferente para a cidade de Bauru. Quem chegasse a Bauru teria um impacto visual extremamente positivo, extremamente barato. Não sei se ela vai acatar essa ideia, mas apresentei também a ela essa ideia para mostrar que tem coisas que é possível fazer sem necessitar verdadeiramente de dinheiro. Tá certo, então, vereador, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Conte sempre com a TV Câmara quando precisar, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço, André. Um bom dia a todos vocês. Obrigado ao vereador José Roberto Segala e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.